Mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Marco falou que ia pegar uma água para mim. Eu acrescento uma centena de copos. Que prazer estar aqui, falando da palavra de Deus hoje com você. Eu acho que está chegando aqui o slide. Hoje o tema da pregação desta manhã é princípios para o discipulado. Chegou? Chegou. Princípios para o discipulado. Nosso texto base é um texto que a gente vem falando bastante desde o nosso passeio das famílias, Mateus 28, capítulo 28, versículo 18 até o 20. Hoje nós vamos ler bastante a palavra de Deus, por isso algumas eu coloquei ali no slide, outras não, para a gente poder equilibrar. Parece que tem alguma coisa dando. É a caixa. Se puder ajeitar. Mateus 28, do 18 até o 20, aguardo mais um pouquinho, para que possamos fazer a leitura juntos, você e eu observando, lendo silenciosamente e olhando aqui. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, muito obrigada pela tua palavra, lida nesta hora. Ela é preciosa para nós, que somos teu povo. Que sejamos, Deus, vivamos como o povo da palavra que somos. E que a tua palavra provoque, Senhor, resultados frutíferos e maravilhosos para a glória do teu próprio nome. Assim oramos. Amém. Já. Tá indo? Ah, sim, claro. Então, deixa a sua Bíblia aberta aí. A gente já falou dele até um pouquinho lá no nosso passeio, né? Mas vale a pena falar de novo, nunca é demais. Quando a gente olha o verso 19, o que salta os nossos olhos, também o que sempre saltou os nossos olhos, é o verbo, é o id, é o verbo ir, né? Id. Então pensamos nele como o imperativo. Mas na verdade o id aqui, a tradução do verbo grego seria indo e não ide. O imperativo aqui para a gente é o fazer discípulos. E o texto bíblico nos ensina, meus irmãos, é que enquanto estamos indo para que a gente faça discípulo de todas as nações, onde a gente estiver, por onde passarmos, em que lugar Deus nos plantar. Que coisa maravilhosa, por isso, esse sermão de princípios para o discipulado. O que a gente quer dizer de princípios? Bases importantes para o desenvolvimento do discipulado. Algumas notas iniciais. Não existe o termo discipulado na Bíblia. Discípulo bastante, né? Os estudiosos contam aí só nos evangelhos e no livro de Atos, se não me engano, 269 vezes a palavra discípulo. Esse é um dado importante, hein? A importância que essa palavra, o significado dessa palavra na vida da igreja, né, na nossa vida. Então, discipulado não existe na Bíblia, esse termo. Mas o que a gente está chamando de discipulado? A ação de fazer discípulos. Exatamente como a gente leu aqui no verso 19. Fazei discípulos. Então hoje, vamos olhar alguns princípios, algumas bases fundamentais para essa ação de fazer discípulos. Importante a gente pensar
que isso já foi falado aqui algumas vezes. Hoje você também vai ouvir algumas coisas que já foram faladas aqui. Essa é a segunda pregação da série, mas na verdade é a terceira, porque o próprio Espírito Santo de Deus falou de antemão com a pastora Juliana. Ela já pregou a primeira, e Deus faz essas coisas maravilhosas. Então já fomos confrontados, desafiados, não é, pela palavra de Deus. Então quando a gente chega aqui, mais uma vez vale a pena a gente destacar que o discipulado não é propriamente um programa. O discipulado, ele não é propriamente um encontro, não é uma reunião. E que pese o fato que tudo que a gente faz na igreja, né, é ou deve ser sobre discípulo e sobre discipulado, porque essa é a missão da igreja, é a missão desta igreja. Então tudo que a gente faz aqui deve ser para edificar discípulos, como a pregação, por exemplo, como as canções, por exemplo. Mas o que nós queremos enfatizar aqui como discipulado é o relacionamento. Repete essa palavra comigo. Relacionamento. Isso. Para a gente gravar isso. É que o relacionamento de alguém que, quando está seguindo a Cristo, olhando para Ele, seguindo a Cristo, também vai ajudando outras pessoas a segui-lo também. Ou, se quisermos dizer de outra maneira, é quando o discípulo, a discípula, exerce boa influência espiritual sobre alguém, a fim de que essa pessoa siga a Cristo. Meus irmãos, a última nota para a gente de fato iniciar aqui nos textos bíblicos. Que o tema do discipulado, se você ainda não se atentou para isso, ele traz uma reflexão altamente profunda para nós. Primeiro porque é uma reflexão da nossa própria vida, porque somos discípulos. Amém? Amém. Segundo, é uma reflexão de como está o meu relacionamento comigo. Em que medida as minhas coisas assumem um patamar para além do que elas devem assumir. Então, a relação para comigo. A segunda reflexão importantíssima é porque o discipulado pretende e é essencialmente uma reflexão profunda sobre a sua situação com Deus. Como anda o seu relacionamento com Deus? Você tem falado com Ele? Você tem ouvido a voz dEle através das Escrituras? Mas não só, já bastava bastante, né? Bastava bastante. Essas duas reflexões, ainda tem outra muito importante. Como anda a sua relação com os outros, com seus irmãos? Como que você anda exercendo a sua influência? Porque ainda que pouca, média ou grande, todos nós temos uma influência. Então, meus irmãos, o primeiro princípio que eu queria tratar aqui esta manhã com vocês, e a gente vai tratar de 4, mas veja, não é como etapa, tem que vir o primeiro, para vir o segundo, para vir o terceiro, não. Muitas vezes eles acontecem até concomitantemente. O primeiro princípio é que, para fazer discípulos, eu preciso ser discipulado. Ou melhor, ter uma vida discipulada, só apagando, né? Será que eu enxergo? Nada vai chegar. Ter uma vida discipulada. Isso é muito interessante. Porque o discípulo não é um admirador. O discípulo é um seguidor. É uma seguidora de Jesus. Amém. O discípulo, a discípula, na sua própria raiz, é alguém que é ensinado
e também ensinável. Parece a mesma coisa, mas não é. Mas também é alguém que é treinado. O discípulo, a discípula é treinada. Então, Cris, como começa uma vida discipulada? Como que eu começo a ser discípulo? Interessante a gente pensar o seguinte: a vida discipulada não começa com o que a gente faz. Não começa com a gente fazendo. Não. A vida discipulada tem início em algo que Cristo já fez. Que coisa maravilhosa. Quando eu e você cremos em Cristo como nosso bom pastor, que entregou sua vida pelas suas ovelhas, conforme João 10 diz. Quando eu e você cremos que Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela, Efésios 5. Quando eu e você cremos e entendemos que Ele pagou uma dívida que não era dele, impagável para nós, a dívida do pecado, e Ele pagou, e nos uniu a Ele, e nos chamou para Ele como um povo santo, separado. Então veja, que quando a gente recebe Cristo, recebe o dom da salvação, nos unimos a Ele por meio da fé. E aí então confiamos nele como nosso Senhor e Salvador. Somos discípulos. Ali começa o discipulado. Começa ali no lugar onde outrora, antes de Cristo, o eu, o ego, assumia a predominância em todas as áreas da minha vida. Era tudo comigo, tudo eu resolvo, tudo eu vou conseguir, tudo eu vou batalhar, tudo eu vou chegar. Depois de Cristo, é uma dependência completa nele. E o texto bíblico de Mateus diz para a gente que esses são os felizes. Bem-aventurado aqueles que dependem inteiramente do seu Senhor. Então começa quando a gente recebe o dom da salvação em Cristo Jesus, que é por meio da fé, e aí se desenvolve uma vida discipulada. Que é o quê? Que é uma relação. É um relacionamento pessoal com Cristo. Você, Ele, você. E é um chamado para uma relação pessoal com Ele. Vou adiantar isso porque eu acho que tem uma mística, né, em torno desse chamado. Mas que a gente pensa, né, que coisa de chamado é mais para pastor, para pastora. Ou então quando a gente está andando e ouve Maria, José, Tiago. Mas o chamado está aqui na palavra de Deus para nós. E quando no nosso coração recebemos Cristo como Senhor, convictos do nosso pecado, então Ele nos chama para Ele, nos separa para Ele, então caminhamos como discípulo. Tem uma questão aqui importante para nós pensarmos. Meus irmãos, só há um tipo de discípulo. Apenas um tipo de discípulo. A chamada ao discipulado é a mesma para todos, mas não há dois tipos. Não há aqueles discípulos que são mais íntimos, né? São mais servos, e aqueles que não são tanto. Não. Só há um tipo de discípulo. Aqueles que dedicam a sua vida ao Senhor Jesus e ao serviço de sua obra. Amém. Por que só um tipo de discípulo? Só para citar um. Em Mateus 23, verso 1, diz assim: e falou-lhe Jesus aos seus discípulos e à multidão. Em outros textos no Evangelho, e falou Jesus aos seus discípulos e à multidão.
No Evangelho de João, a gente vai perceber algumas características de uma vida discipulada. E aí, uma característica de uma vida discipulada é que essa vida discipulada, ela permanece em Cristo. João, capítulo 8, ele diz assim: tendo dito essas coisas, muitos creram nele. 8:30, verso 29, desculpa. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Agora, importante destacar aqui, esses muitos que creram nele, o que indica nos versículos posteriores, no 33, no 37, no 39, a gente já pode entender que essa fé não é uma fé genuína, é uma fé superficial. Porque os verdadeiros discípulos permanecem. Verso 30. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Veja aqui o lugar do permanecer. O que é permanecer em Cristo? Permanecer em Cristo aqui tem um sentido que na palavra grega muito também importante. Significa ligar-se intimamente. Permanecer significa manter comunhão com Cristo, de modo que Ele trabalha na nossa vida e por meio dela, para que eu e você possamos produzir frutos. Sem Ele, como diz o mesmo texto, nada podemos fazer. Sem Ele, nada podemos fazer. Que coisa interessante, porque o desafio da permanência é quando o discípulo, a discípula, consegue fazer uma transição daquele lugar onde ele tem deveres, onde ele tem que fazer, para antes, e tão mais importante, é ter um relacionamento vivo, com Deus vivo. Permanência. A permanência aqui é nesse texto de João 15, onde ele vai falar sobre permanecer, João 15, do 1 até o 11, ele vai dizer, ele vai desviar a atenção dos seus discípulos da atividade para o relacionamento com Ele. Porque se não tem isso, não tem fruto. Que coisa importante, que o propósito de Deus, antes que você faça mais por sua obra, é que você escolha mais estar com Ele, passar tempo com Ele. Lá em casa a gente faz uma ginástica, uma dinâmica para passar tempo juntos. Sei que também na sua casa não deve ser diferente, né? Trabalhos, atividades, mas o que o Senhor pede de seus discípulos é uma vida discipulada que passe tempo com Ele. Permaneçam em mim, permaneçam ligados intimamente em mim. Isso é vital para que eu e você possamos experimentar o fluir do amor de Deus. Isso é vital para que eu e você possamos ter intimidade com Ele, sentir o quanto somos amados. E eu já falei isso em outra ocasião. Meus irmãos, as tribulações, as lutas dessa vida, via de regra, ela vem com como se fosse uma mensagem por trás, dizendo assim: eu não sou amado, eu não sou amada. Não foi assim com os discípulos quando o mar estava muito turbulento? Senhor, não te importas?
que pereçamos? Ou, Senhor, nós não somos importantes para o Senhor? Não é à toa, meus irmãos, que Jesus diz: permaneçam em mim, para que vocês sintam o quanto o meu amor é fonte de vida para vocês. Permanecer em Cristo também é impossível sem obedecer. Porque uma coisa está ligada com a outra. Porque ele diz: se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Precisamos guardar a palavra de Deus. Você tem guardado a palavra de Deus? Qual é o lugar da palavra de Deus na sua casa? Em que momento do dia a palavra de Deus entra na sua casa? No compartilhar com seus familiares. Princípio importante: ter uma vida discipulada. Outro princípio: o discipulado, meus irmãos, querida igreja, é um chamado radical, forte, muito forte. O texto que ele, se não me engano, já deve ter sido lido aqui, de Marcos 8, 34 e 35, se você quiser, deixa a sua Bíblia marcada aí, diz assim para mim e para você: então ele chamou a multidão e os discípulos, disse para os dois: se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, pelo Evangelho, a salvará. Que forte isso, né, meus irmãos? Não muito diferente foi quando Jesus respondeu para um homem, dizendo assim: não se preocupe, está presente no funeral do seu pai. Disse Jesus a seu inquiridor: deixe os mortos sepultar os próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Radical. Marcos 8, que você está com a sua Bíblia aí aberta, diz de tomar a tua cruz. Ou seja, a cruz não é uma doença, não é uma dificuldade, não é uma pessoa que te incomoda, não. Tomar a tua cruz é disposição para morrer. Veja que chamado radical. Tome a tua cruz. Sejamos imitadores de Cristo em todos os sentidos, em todos os momentos de sua obra. Toma a sua cruz, ou seja, tenha disposição para fazer morrer o seu eu. Toma a sua cruz, negue seus prazeres e deleites quando eles estiverem acima de mim, do meu nome, de sua palavra, e siga-me. Reina Jesus onde o ego domina. É eu tomar a sua cruz. Irmãos, o discipulado é um chamado radical porque ele implica no maior paradoxo da existência humana. Olha, aí no verso 35, que você acompanhou, para o mundo, para a gente, ganhar é ganhar, perder é perder. Mas aqui tem uma lógica diferente. Ganhar é perder.
E perder é ganhar. Mas não só aí. Ser grande é ser servo. Ser grande é ser o menor. Ser rico é ter a mão aberta para doar e para abençoar. Que coisa radical, meus irmãos. O discipulado do qual eu e você fomos chamados. O radicalismo dessa exigência, meus irmãos, igreja, parece não comumente estar muito distante dos nossos hábitos e costumes cristãos. Triste verdade. Porque estamos nos nossos hábitos, vamos à igreja domingo, quando vamos, cantamos algumas canções, tentamos nos concentrar na mensagem, ouvimos um sermão, depois conversamos com as pessoas, acabou o culto, voltamos para casa, temos uma semana normal de trabalho, de estudo, para quem estuda, e retornamos para a semana seguinte. Nada demais com isso. Desde que, se dentro de você, se você perguntasse para si mesmo, onde está a renúncia, requisito importante do discipulado na minha vida? Quando olhamos, irmãos, para os primeiros discípulos, lá no livro de Atos, a gente vê como esse discipulado, que é o conhecer e o praticar, que é o conhecimento de Deus, que é a mudança de valores, de caráter e a prática delas. A gente vê isso sendo exercido diante de perseguição e de oposição. Sem dúvida, meus irmãos, quando a gente vê Atos 4, vê uma oração ousada dos primeiros discípulos, e todos se consideravam servos de Jesus. E o Espírito Santo foi dado para eles, para que eles falassem o nome de Jesus com ousadia e coragem. Eu vou ler aqui para vocês Atos 4, 29 e 31. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles reunidos estavam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Não nos deve surpreender o fato de que eles ficaram aqui, falaram ousadamente em Atos 4 da palavra de Deus, porque Atos 2 também a gente vê isso acontecendo, mas nos deve surpreender qual é o lugar da ousadia e da intrepidez da palavra dos discípulos atuais. Porque também temos o Espírito Santo de Deus que nos guia a verdade e que nos ensina a falar. E que também temos sobre nossa vida, como lemos no início, Mateus 28, verso 18, toda autoridade é me dada no céu e na terra. E esta autoridade, que em nome de Jesus não é nossa, mas é de Jesus que nos dá, da qual nós falamos, da qual nós fazemos discípulo. Pergunta: onde está a ousadia e a intrepidez para falar a palavra de Deus na sua vida?
perguntas difíceis de responder. Terceiro princípio. Se envolver na obra de Cristo. Ter uma vida discipulada. Entender que o discipulado é um chamado radical. E que quem é discípulo já foi chamado, tá, gente? Não vai ser. Já foi. Quem é discípulo. Terceiro, se envolver na obra de Cristo. Aqui eu coloquei vários textos bíblicos para você olhar junto comigo, destacando a função dos discípulos que falam a palavra de Deus. Que falam da palavra de Deus aos outros. Importante. Alguns da carta de Paulo aos Efésios e depois de Hebreus. Para a gente compreender que a visão ministerial do Novo Testamento é que a obra de Cristo, ela é realizada por cada cristão. E nós falamos isso na EBD, por meio do sacerdócio universal de todos os crentes. Um tempo atrás, talvez você lembra, ou tristemente isso pode ainda acontecer, há duas classes de servos de Deus. Aqueles que estão chamados e vão para o seminário, e estudam a palavra e pregam. E aí o trabalho do pastor, da pastora consiste em edificar a igreja e os discípulos e fazer a obra de Deus. E qual é o trabalho dos membros? O trabalho dos membros é dar o apoio para que ele consiga fazer a obra de Deus. Então, os membros podem ajudar na recepção, os membros podem ajudar cantando, os membros podem ajudar na tesouraria, os membros podem ajudar. Talvez você lembre dessa realidade. Mas a palavra de Deus diz pra gente que o pastor, e hoje comemora-se o dia do pastor e da pastora, o pastor e a pastora equipa os servos para o desenvolvimento da obra. Amém. Que é feita a mesma obra junto com pastores e pastoras. Não existe essa distinção para pregar e para falar da palavra. Não existe isso segundo a obra de Deus. Então, a visão do ministério no Novo Testamento é que cada crente é um ministro. Cada crente é um servo, uma serva. Cada crente é alguém apto para falar da palavra de Deus. Amém. Que isso, pastora? Como? Lê comigo, Efésios 4. Está aí já? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então os pastores equipam, treinam, ensinam, até que os santos possam fazerem a obra de Deus, crescerem na maturidade, na estatura, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Mas tem mais. O outro texto aí que eu separei, de Efésios 4, 14 e 16, falando qual é o propósito desse ensino, qual é o propósito dessa edificação por parte dos líderes, qual é o propósito desta missão. O propósito é que não sejamos
levado de um lado para o outro pelas mãos, antes seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos destacar? Cada parte realiza a sua função. Amém. Temos funções diferentes, a função do pastor é diferente, mas cada parte tem a sua função. E o que é comum aqui? Todos nós falamos, o que é comum? De pastores e ovelhas. Todos somos discípulos e todos falamos a verdade em amor. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Mas não é só esse texto. Vá para o outro, por favor. Achou aí? Efésios 5. Olha que coisa maravilhosa o texto de Efésios 5, quando Paulo exorta os crentes, os discípulos de Efésios, a serem cheios do Espírito Santo e não de vinho. E o resultado é que eles falariam salmos, hinos e cânticos espirituais. Como está aí? Ó. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor. Tem um ensino parecido em Colossenses 3,16, que também está aí. Mas dessa vez, não é. Desta vez é a palavra de Deus que habita neles. Ó, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos uns aos outros, aqui, mutuamente. Instruí-vos. A instrução que você recebe é a instrução que você deve passar. Instruí-vos mutuamente, uns aos outros, com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Lá era o Espírito Santo que habite, que eles deveriam se encher, aqui que eles deveriam ser habitados ricamente da palavra, mas o resultado é o mesmo. O resultado é um falar cristão, piedoso e encorajador de uns para com os outros. Neste caso, admoestando, o fato é que todos os cristãos aqui deveriam ensinar e admoestar uns aos outros. Mas tem mais. Lá na carta de Paulo aos Romanos, ele também vai dizer que os cristãos ensinarão e instruirão uns aos outros. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestardes uns aos outros. O escritor da carta aos Hebreus, meus irmãos, expressa 2 vezes esta ideia. Primeiro, no capítulo 3, quando ele diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos uns aos outros, ou mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim eu não vou demonstrar meu irmão, não. Deixa o pastor fazer isso. Segundo a Bíblia, meus irmãos, é tarefa nossa. Amém. Falar a verdade em amor, admoestar-nos uns aos outros em amor. E se seu irmão, sua irmã, é discípulo de Jesus, é ensinável e ensinada,
ele vai dizer: amém, meu irmão. Muito obrigada por Deus ter usado sua vida na minha vida. E se ele não receber dessa maneira, e aí ele vai ter um outro problema com Deus. Não é com a gente, com o quanto que cumpramos nossa missão. Mas o último texto que eu coloco aí: Deus quer que todos os cristãos falem dele, sobre ele, regularmente uns com os outros, irmãos. Seja exortando, seja encorajando uns aos outros. O discipulado, nós falamos de Jesus ao outro. Mas o discipulado envolve não só para aquele que é não cristão, é também para o não cristão, que muitas vezes precisa de um encorajamento. Quantos de nós aqui nesta igreja já não fomos encorajados? Deus faz isso, e isso também é fazer discípulos, exortando-nos a permanecer firmes em Cristo. No capítulo 10, que é o próximo texto aí, ele expressa um argumento semelhante. É um dos poucos versículos do Novo Testamento que dizem que o cristão deve ir à igreja. Diz assim: consideremos também uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam do dia. Qual o propósito central de congregarmos aqui, irmãos? Diz o escritor: é o encorajamento mútuo. Amém. Se você não está aqui, o seu irmão que está, ele precisava da sua presença para ser encorajado. Estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras, enquanto esperamos o dia de Cristo. Ah, meus irmãos, qual é o lugar da congregação na sua vida? O discipulado é um chamado radical, é um chamado para se envolver com Cristo, mas é um chamado desafiador, meus irmãos, porque hoje vivemos numa era que tudo que precisamos está na palma das nossas mãos, desde comida a outros serviços, a conhecimento, entre aspas aqui, não vou me deter nesse aspecto, até relacionamentos. Pessoas que estão acostumadas a se relacionar pelo celular. E a pergunta, irmãos, que o texto bíblico, todos esses textos, colocam para a gente tem espaço para a vida comunitária na sua vida autocentrada? Essa é a pergunta que eu e você precisamos responder. A chamada ao discipulado é uma chamada para a vida comunitária. Amém. Não existe crente sozinho. Amém. Existe crente em família. Família de Deus. Onde nós estamos quando não estamos juntos? É uma pergunta para nós. E eu já estou terminando. Por ser discípulos e cheias do Espírito Santo de Deus, todo cristão, toda cristã tem o privilégio, a alegria e a responsabilidade de se envolver na obra que Deus está fazendo no mundo, na obra que Deus está fazendo nesta localidade. E por último, não menos importante, o princípio do amar uns aos outros. Grave isso no seu coração. Precisamos ter uma vida discipulada. Precisamos entender que esse chamado é nosso e é radical mesmo. Jesus não aliviou para a gente.
precisamos entender que é um chamado para envolvimento, não para consumir só serviços cristãos, não para só assistir e participar. É um chamado para envolvimento e é um chamado para amar uns aos outros. A motivação para a gente discipular outras pessoas começa com amor. Amor a Deus e obediência à sua palavra. Porque amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E quando esse amor atua no nosso coração, diz Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 5, ele derrama. Ele derrama. Não é de conta-gota. Não é de pouquinho. Então não fazemos porque somos obrigados a fazer. Eu tenho que fazer porque o que vai acontecer comigo se eu não fizer? Não. Fazemos porque não aguentamos de tanta gratidão, por tanto amor, sem merecermos. E quando esse amor cai aqui dentro, ele inicia uma outra reação, uma reação em cadeia, que é amar os outros. Agora, pense esses aspectos, todos eles juntos na sua vida. João capítulo 13, 34 e 35 diz assim: um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então o amor está ligado com a obediência. Se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos. Se amamos a Deus, obedecemos o que Ele diz, ao mandamento dEle, a missão de fazermos discípulos. E se obedecemos a missão de fazermos discípulos, temos a amar como que Ele amou. E Jesus nos amou de uma forma. Precisamos... Irmãos, isso é muito sério. Ele pede para que eu e você imite Ele no amor. E qual foi esse amor de Jesus? Rapidamente, o amor de Jesus foi um amor que simplesmente tomou iniciativa. Um amor de iniciativa. Não foi um amor passivo. Deixa eu esperar alguém vir. Não. Deixa eu aqui no encontro, vai que eu me esbarro com ele, com ela, me diga e posso dizer alguma coisa. Não. Era intencional, irmãos. O amor semelhante ao de Cristo não é passivo. Ele tem iniciativa. Amar cristãos como Cristo nos amou significa tomar iniciativa. O amor de Cristo, irmãos, por nós, que é o que a gente tem que ter para os outros, é de um amor com propósito. De propósito. É com propósito. Ele tinha um propósito. Eu vos escolhi para que vocês deem fruto e o vosso fruto permaneça. É um amor propositado para que possamos dar fruto para a glória de Deus. O amor que Jesus nos amou tem um relacionamento afetuoso. Jesus diz: eu não chamo mais vocês de servos, gente. Eu chamo vocês de amigos. Amigos. Jesus consente em ser nosso amigo. Muito embora Ele seja infinitamente acima de nós, em majestade, santidade, honra e poder. Afeto. Certamente nós devemos nos relacionar com esse afeto e humildade também. E alegria. O amor de Jesus era para que a gente tivesse alegria, para que a minha alegria permaneça em vocês. E aqui a gente termina, meus irmãos, dizendo que Deus nos chama para sermos seus discípulos. E como nós temos manifestado, expressado esse amor. Como você tem expressado esse amor aqui. Como você tem expressado o seu amor pelos de fora. Há tantas coisas que Deus pode estar colocando na sua mente para que você faça discípulos. Olha, quando eu tinha 7 anos,
quando eu saí da escola, eu ia para uma explicadora. Ainda existe explicadora? Eu ia para uma explicadora. E ali ela fazia um deverzinho comigo. Mas quando acabava, ela falava das histórias de Jesus comigo. Você já ouviu falar de Jesus? E ela falava de Jesus comigo. Aí ela parava. Ela dizia, amanhã eu vou te contar outra parte. E eu voltava. Tia, conta para mim outra parte? E ela contava outra parte. Depois ela disse, vamos à igreja comigo? Eu falei, vamos! Você estava esperando. E eu fui à igreja. Mas tem tantas outras ideias, irmãos, que nós podemos ter. E aí quando eu chegava na escola, eu dizia, e eu fui à igreja domingo, deixa eu te falar uma coisa que o pastor falou. E eu dizia, era uma frase, era uma criança, era uma frase que eu gravava, eu dizia, você já leu o livro de João? E assim, eu ia falando com os amigos, e tantas outras coisas que você pode fazer. Às vezes com o filho, com a filha, e chega no quarto, depois você diz, olha meu filho, isso que aconteceu com você foi muito difícil. Com seu amigo que te abandonou, mas Deus é fiel. Ele é o nosso melhor amigo. E aí você ora com ele, você está discipulando. E sabe, depois você grava um versículo específico, escreve no papel e diz, vizinha, eu estava na igreja ontem, achei esse versículo tão maravilhoso, falou muito ao meu coração. Toma aqui, quero falar para você. Quem sabe você está aqui e não vê o seu irmão há muito tempo. Você assim, vou mandar uma carta para o meu irmão. Vou mandar um zap para o meu irmão. Vou mandar sei lá, de lá para lá eu já não entendo, tá, irmãos? Mas eu vou melhorar. Vou mandar aquele outro das mídias para o meu irmão. E Deus está usando sua vida. Quem sabe Deus usa sua vida para dizer, meu irmão, você está passando por uma luta grande, mas não desanima. Não desanima de vir, vem, porque aqui nós somos juntos. Vamos crescer juntos, somos edificados. Mas Deus quer usar a sua vida. Amém. Quem sabe um idoso, uma idosa que não pode vir à igreja, e aí você fala com ela sobre a palavra que você ouviu de manhã, e você diz assim, agora eu vou orar com você pelo telefone. Você está discipulando. E tantas outras coisas que você pode fazer para cumprir o chamado de Jesus na sua vida. Se você nunca foi discipulado, você tem 3 pastores, chega perto de um e fala, você pode me discipular, meu pastor, minha pastora? Eu gostaria muito de andar mais perto com alguém. As lutas têm me sufocado. E tantas outras coisas que podem serem feitas. Deus quer usar a sua vida. Amém. Deus quer usar a sua vida para que aconteça nesse lugar uma multiplicação de discípulos. Você crê nisso? Amém. O discipulado, meus irmãos, é algo tão claro nas Escrituras. E olha que eu peguei bastante tema, não é? Mas bastante texto, mas tem muito mais. É bastante claro que se não estamos envolvidos como a obra de fazer discípulo, a gente precisa perguntar se somos discípulos, de tão claro que é. Você pode começar esse processo hoje na sua vida. Hoje, dentro de você. A minha pergunta não é se você vai saber o que dizer, que você vai falar, como você vai falar, isso vem depois. Mas a minha pergunta é se você quer que isso aconteça na sua vida. Amém. Fica de pé assim como eu e nós vamos orar juntos. Nós vamos orar pedindo a Deus que possa liberar na sua vida todo o potencial que Ele já te deu. Na verdade, já está liberado. Para que sejamos corajosos e intrépidos para falarmos uns aos outros do jeito e da forma que Deus nos deu. Deus não quer que você fale igual a pessoa A, igual a pessoa B, igual a pessoa C. Deus quer que você fale como você, do seu jeito, do jeito que você tem, do jeito que você sabe, do jeito que você consegue, da força que Deus te dá. Deus quer usar a sua vida. Feche seus olhos e fale com Ele. Fale com Ele. Jesus, eu quero
Não quero mais ficar sentada no banco. Não quero, Senhor, mais. Não quero mais, Senhor, deixar passar tantas oportunidades. Diga assim, usa a minha vida. Usa a minha família. Senhor, nossa gratidão imensa pela Tua palavra. Ah, Senhor, ela penetra profundo. Ela nos convence do pecado. Que nesta hora pecados estejam sendo confessados. Porque às vezes nossa preocupação está na nossa performance, no que o outro vai pensar de nós. Contanto, Senhor, que já nos basta o que o Senhor pensa de nós. Isso deve nos bastar, Senhor. Ah, Senhor, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai. Deus, que todos os obstáculos para que possamos cumprir a Tua ordem, o Teu mandado, sejam liberados, caiam agora no nome e na autoridade de Jesus. Que essa igreja tão linda, tão especial para o Senhor, porque também foi por ela que o Senhor morreu, receba de Ti, Senhor, a ousadia. Que essa igreja tenha uma fé mais ousada, Senhor. Que sejamos intrépidos, ó Deus. Amém. No anúncio, na proclamação, na proximidade. Que aqui seja o nosso laboratório de amor, Senhor. Amém. Que a gente comece a treinar com a gente mesmo, Senhor. Que a gente possa expressar amor, Senhor, pelos nossos irmãos. Um momento tão difícil, Senhor, onde a gente expressa amor por figurinhas, por emojis. Porque muitas vezes temos vergonha de dizer, expressar amor. Mas nós temos o maior amor do mundo. Amém. Aliás, Senhor, do mundo não, porque nem no mundo caberia. Deus, não nos deixe envergonhados. Não deixe teus filhos permanecerem envergonhados na expressão do amor, porque o Senhor é amor. Amém. O Senhor manifesta e manifestou o seu amor livremente para conosco. Em nome de Jesus, Senhor, que todas as ataduras que tem, Senhor, impedido o movimento dos teus servos sejam agora, Senhor, desatadas pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor, para que a tua igreja faça a obra de fazer discípulos. Somos fazedores de discípulos, Senhor. Levanta pessoas aqui para serem discipuladas. Levanta pessoas nesse lugar para discipular, Senhor, e cumprir a ordem do Senhor, porque de nada mais na nossa vida importa se não cumprirmos a tua vontade e o teu querer e a tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, dá-nos a alegria e o privilégio de ver que todas as outras coisas serão a consequência, que todas as outras coisas acontecerão quando priorizarmos o Senhor e a tua causa. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa certeza, porque a tua palavra nos diz e somos convictos, amamos a tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.